Hoje você vai testemunhar uma das histórias mais inacreditáveis de toda a Bíblia. O dia em que um homem de fé olhou para os céus e algo impossível aconteceu diante de milhares de pessoas. Neste canal revivemos histórias bíblicas extraordinárias, mas poucas possuem o poder de surpreender tanto quanto o milagre que está prestes a mudar o curso da própria natureza. Tudo começou quando 5 reis poderosos decidiram unir seus exércitos para esmagar aqueles que haviam escolhido seguir um novo caminho. A notícia da invasão espalhou medo por cidades inteiras, enquanto mensageiros corriam desesperadamente em busca de ajuda. Quando o pedido chegou até Josué, ele compreendeu imediatamente que aquela seria uma batalha diferente de todas as outras. Sem hesitar, ele reuniu seus melhores guerreiros e iniciou uma marcha secreta durante a escuridão da noite. Enquanto os inimigos acreditavam estar completamente seguros, milhares de passos avançavam silenciosamente na direção deles. Quando o primeiro raio de sol surgiu no horizonte, a surpresa foi total e a batalha começou com força avassaladora. Os exércitos inimigos foram tomados pela confusão e perderam rapidamente o controle da situação. Por alguns momentos pareceu que a vitória já estava garantida e a esperança tomou conta dos guerreiros de Israel. Mas então os reis inimigos iniciaram uma fuga desesperada pelas montanhas, tentando escapar antes que fosse tarde demais. Josué percebeu que aquela oportunidade não poderia ser desperdiçada, porque o futuro de seu povo dependia daquele momento. Enquanto a perseguição continuava, algo inesperado começou a acontecer acima das nuvens. Uma poderosa tempestade surgiu de repente e enormes pedras de gelo começaram a cair sobre os exércitos inimigos. O que parecia apenas uma batalha humana começava a revelar sinais claros de intervenção divina. Mesmo diante daquele acontecimento extraordinário, o tempo continuava avançando e a luz do dia diminuía lentamente. Se o sol desaparecesse atrás das montanhas, muitos inimigos escapariam da perseguição e a vitória estaria ameaçada. Foi então que Josué tomou uma decisão tão ousada que nenhum guerreiro jamais havia imaginado algo semelhante. Diante de milhares de testemunhas, ele ergueu os olhos para os céus e preparou-se para fazer um pedido impossível. Naquele instante, o campo de batalha inteiro pareceu prender a respiração aguardando o que aconteceria a seguir. Se você está impressionado até aqui, prepare-se porque o próximo acontecimento se tornaria um dos maiores milagres já registrados na história bíblica. Então Josué pronunciou uma oração tão ousada que parecia desafiar tudo que os homens acreditavam ser possível. Ele pediu que o sol permanecesse onde estava e que o dia continuasse até que a vitória fosse completada. Por alguns segundos nada aconteceu, e o silêncio tomou conta do vale como se toda a criação estivesse aguardando uma resposta. Então algo extraordinário começou a acontecer diante dos olhos de todos os presentes. O sol permaneceu imóvel sobre o horizonte e o tempo parecia ter parado no meio daquela guerra gigantesca. O impossível havia acontecido e até os guerreiros mais experientes ficaram sem palavras diante daquele sinal divino. Enquanto os inimigos tentavam compreender o que estava acontecendo, a perseguição continuava com força renovada. A luz que deveria desaparecer continuava brilhando sobre montanhas, cidades e campos de batalha. Os soldados de Israel perceberam que estavam testemunhando algo que seria contado por gerações inteiras. A cada novo momento ficava mais evidente que aquela vitória não estava sendo conquistada apenas pela força humana, mas a história ainda guardava uma revelação capaz de tornar aquele milagre ainda mais impressionante. Pela primeira vez, parecia que a própria natureza havia obedecido diretamente à oração de um homem. Se esta história já está surpreendendo você, deixe seu like agora porque os acontecimentos finais vão revelar por que esse episódio permanece tão famoso até hoje. Com mais tempo disponível, os exércitos inimigos perderam qualquer esperança de escapar daquela perseguição implacável. Os reis que haviam planejado destruir Israel agora lutavam apenas para sobreviver. Aquilo que começou como uma demonstração de poder humano estava se transformando em uma lição inesquecível sobre fé. Mesmo depois de horas de combate, o céu continuava iluminado como se o dia tivesse decidido permanecer. Os inimigos perceberam que estavam enfrentando algo muito maior do que qualquer exército terrestre. E quanto mais a batalha avançava,
mais evidente se tornava a dimensão daquele acontecimento extraordinário. Quando finalmente a vitória foi conquistada, todos sabiam que haviam presenciado um dos maiores milagres da história bíblica. Mas a pergunta que atravessaria séculos ainda ecoava entre os povos: como um simples pedido conseguiu parar o curso do próprio céu? A notícia daquele milagre começou a se espalhar rapidamente por montanhas, desertos e cidades distantes, deixando multidões sem acreditar no que ouviam. Por onde passavam, as pessoas repetiam a mesma pergunta: teria o céu realmente parado diante da oração de um homem? Enquanto isso, Josué retornava ao acampamento sabendo que havia testemunhado algo que jamais seria esquecido. Mas o verdadeiro impacto daquele dia ainda estava apenas começando a ser compreendido. As gerações futuras cresceriam ouvindo relatos sobre uma batalha em que o tempo pareceu obedecer à fé. Para muitos, aquela história era a prova de que nenhum desafio é grande demais quando existe confiança verdadeira em Deus. Ainda assim, alguns continuavam impressionados não apenas pela vitória, mas pelo tamanho do milagre que a acompanhou. Era como se toda a criação tivesse participado daquele momento decisivo da história. E quanto mais o tempo passava, mais a história se tornava símbolo de coragem diante do impossível. Mas existe um detalhe surpreendente que torna esse episódio ainda mais fascinante. Nenhum guerreiro empunhou uma arma capaz de parar o sol, nenhuma máquina realizou esse feito e nenhum rei poderia ordenar algo semelhante. Tudo começou com um pedido feito em meio à pressão, ao perigo e à necessidade urgente de vencer. Talvez seja exatamente por isso que essa história continua tocando tantas pessoas até os dias de hoje. Quando tudo parecia limitado pelo tempo, algo extraordinário abriu caminho para uma solução impossível. Se você está gostando dessa jornada, aproveite para se inscrever no canal porque ainda existem muitos acontecimentos bíblicos impressionantes esperando para ser descobertos. A história de Josué não fala apenas sobre uma batalha, mas sobre a coragem de acreditar quando todos os limites parecem intransponíveis. Foi essa confiança que transformou um dia comum em um dos episódios mais extraordinários já registrados. E mesmo depois de séculos, o relato continua despertando admiração em pessoas de todas as idades. Porque poucas histórias conseguem reunir guerra, fé, milagre e esperança de maneira tão poderosa. E toda vez que alguém relembra aquele dia, a mesma pergunta continua ecoando através do tempo: o que pode acontecer quando a fé encontra o impossível?